Agora é o turno da profesora Luciane Ferreira Alcoforado, da Academia da Forza Aérea do Brasil, e ela nos vai a presentar un traballo titulado Aplicativos para a aprendizaxe acelerada das iterações do método simples. Entonces, Pablo. A todos, é com grande alegria que participo da da 11ª Jornada de Usuários de R em Galícia. Eu vou falar sobre aplicativos para aprendizagem acelerada das iterações do método Simplex. Para quem ainda não me conhece, eu sou licenciada em matemática, eu tenho mestrado em engenharia de sistemas e computação e doutorado em engenharia civil. Eu tenho um trabalho forte na disseminação da linguagem R, através de livros que são publicados, participação em eventos como este das jornadas, e também organizo um evento no Brasil conhecido como SER, Seminário Internacional de Estatística com R. Meu projeto de pesquisa, que trata da construção desses aplicativos, com o objetivo de produzir um objeto de aprendizagem destinado ao ensino do método Simplex. Eu dividi a construção do aplicativo em 4 partes separadas. Bom, a minha motivação para desenvolver esse trabalho foi principalmente reduzir o tempo nos cálculos matriciais presentes nas iterações do algoritmo Simplex e procurar enfatizar mais a lógica do algoritmo Simplex. Então, o meu objetivo aqui com essa apresentação é ilustrar como a linguagem R pode ser utilizada para inovar no aprendizado do método Simplex através de um aplicativo funcional. A introdução deste meu trabalho, ela se pauta muito na dificuldade dos alunos, tanto na construção quanto nas operações de matrizes e vetores. E isso está respaldado por alguns autores que mostram essa dificuldade, né? O excesso de cálculos não contribui para manter o interesse dos alunos, conforme menciona em seu trabalho Steinhorst, 2011, consumo excessivo de tempo nas operações matriciais, que acabam por desmotivar os alunos e impõem ao docente uma limitação em explorar diferentes cenários do problema. Então, o que seria o problema de programação linear? Ele é um tipo de problema de otimização que busca encontrar a melhor solução possível em situações que envolvam recursos limitados e um objetivo definido. A estrutura matemática ela é composta por uma função objetivo, onde eu vou otimizar uma combinação linear dessas variáveis de decisão. Então, C1x1 mais C2x2 mais até Cn', Xn'. As restrições serão sempre do tipo também combinação linear. Eu estou considerando aqui M restrições. Então, do lado esquerdo eu tenho uma combinação linear, conforme mostra aqui, seguido de um sinal de igualdade ou desigualdade, menor igual, igual ou maior igual, e uma constante, que é o meu limitante lá daquela restrição. Bem, toda essa estrutura matemática, ela está representada por uma expressão analítica, ou por várias expressões analíticas. Então, o nosso primeiro desafio é trazer para a forma matricial, ou seja, eu vou passar a representar o meu problema como a função objetiva como uma multiplicação de 2 vetores, sendo C transposto o coeficiente da função objetiva e o meu vetor de variáveis de decisão. E aí, sujeito A, minhas restrições vão estar agora representadas por uma multiplicação matricial A0x0 menor ou igual a um vetor B. E aí, aqui está as dimensões de cada um desses vetores. O próximo desafio é colocar o problema na forma padrão. É um dos primeiros exercícios que a gente tem que fazer antes de apresentar o método Simplex por si. Então, a primeira coisa da forma padrão é eliminar as desigualdades das M restrições, acrescentando dessa maneira M variáveis de folga. Então, eu vou passar de A0x0 menor ou igual a B para AX igual a B. Eu vou acrescentar, então, M variáveis de folga ao meu vetor inicial e vou acrescentar com isso nas restrições também. Então, com esse procedimento, eu vou juntar à minha matriz inicial uma matriz identidade de dimensão M por M. E outra coisa que se considera na forma padrão é sempre utilizar uma certa direção na função objetivo. Alguns autores utilizam minimização, outros maximização. No meu caso aqui,
vou usar minimização. Então, como que a gente transforma? Então, inicialmente eu tinha essa função objetivo, minimizar, por exemplo, minimizando, né, C0 transposto X0, que vai se transformar, depois da inclusão das variáveis de folga, em C transposto X, onde o C transposto será o meu vetor C0 inicial, acrescentado de uma sequência de zeros. Ou, se o problema estiver no formato de maximização, eu vou transformá-lo em minimização, multiplicando o meu vetor C0 inicial por menos 1. Eu vou ter o problema na forma padrão sempre de minimização, C transposto X, sujeito a restrições de igualdade do tipo AX igual a B. Então, estou resolvendo um sistema linear. A gente vai utilizar o aplicativo para orientar o estudante que está iniciando esse processo. Então, ele pode aqui escolher o número de variáveis e restrições, ele pode escolher a função objetivo, se é de max ou de min. No meu caso, vou pegar um exemplo de max. Inicialmente, o aplicativo já dá uma sugestão, mas aí ele pode mudar os cenários de coeficientes. E ele vai obter a visualização já no modelo original que ele introduziu e como ficaria esse modelo na forma padrão. Note que aqui o problema era de max e na forma padrão o aplicativo já retorna a forma de minimização. Teremos outras abas que vou explorar agora. Então, dado que o problema está visualizado na forma padrão, ele vai para a forma matricial e vai observar os elementos matriciais da forma padrão. Então, quem é o vetor de custos, quem é o vetor X, quem é a matriz A, quem é o B. Depois que ele compreende todo o procedimento de colocar um problema na forma padrão, nós podemos introduzir o algoritmo simplex, ou seja, aqui eu vou mostrar a lógica do algoritmo. Então, o primeiro passo do algoritmo é encontrar uma solução factível inicial. Depois, em cada iteração do algoritmo, ele vai buscar nos vértices da região de factibilidade. Então, ele parte dessa solução inicial em direção a um outro vértice que vai melhorando a função objetivo até que ele encontre o vértice ótimo. Então, essa busca ela vai ser interrompida quando a solução ótima for encontrada ou quando ele não consegue encontrar a solução ótima. Então, pode acontecer de um problema não ter solução ótima. Para que a gente empregue essa lógica, nós vamos, então, realizar um particionamento inicial de todos os meus elementos matriciais. Então, eu vou considerar que eu estou com n variáveis, ou seja, meu vetor ele vai ter dimensão n com m restrições. Né? O n' é o quanto eu tinha inicialmente lá nas minhas variáveis de decisão. E aí, para direcionar todas as iterações do algoritmo, eu vou usar o particionamento, que é controlar os índices que estão no particionamento não básico dos índices que estão no particionamento básico. O algoritmo trabalha com esse particionamento que tem esse nome, de básico e não básico. Então, todos os elementos matriciais serão particionados seguindo este mapeamento que está estabelecido nos meus índices. E aí, na primeira iteração, esses contadores eles terão uma forma bem definida, que não vai variar. Então, as minhas variáveis, os meus índices originais das variáveis de decisão estarão na parte não básica. E os índices das variáveis de folga que eu acrescentei estarão no particionamento básico. E com isso, a minha base, ela parte sempre de uma matriz identidade. Então, quando eu particiono a matriz A em básica e não básica, a base vai ser a matriz identidade e a não básica seria a minha matriz A0 original. Da forma padrão que eu tinha, eu consigo observar os meus contadores simplex da primeira iteração de uma forma automática aqui, porque não vai ter variação, né? Apenas o estudante terá que se familiarizar com esse procedimento. Então, ele pode explorar isso através do auxílio do aplicativo. Quando eu vou analisar a primeira iteração, eu vou observar alguns pontos chaves, que é a solução corrente daquela iteração. Então, na primeira iteração, a solução corrente terá sempre essa forma. Então, as primeiras variáveis serão nulas. E as demais variáveis do particionamento, né, do não básico e do básico, será obtido através da solução do sistema BXB igual a B. Como na primeira iteração a minha base é uma matriz identidade, o meu vetor
XB vai ser o próprio B das restrições. Aí, isso tudo nós conseguimos obter no aplicativo Entra e Sai da Base, que é o meu segundo aplicativo. Então, aqui eu estou olhando a forma padrão. Isso me dá no primeiro aplicativo, que é o das formas. E no aplicativo Entra e Sai da Base, eu vou implementar os procedimentos do algoritmo simplex. Então, veja, quando ele vai para o aplicativo Entra e Sai da Base, ele já supõe que o estudante já sabe colocar o problema na forma padrão, portanto, se ele tiver dúvida, ele vem aqui e observa, né? Eu parti de um max, mas aí eu tenho que lembrar que quando eu estou em max, eu vou multiplicar os meus coeficientes da função objetiva por -1. E também, como eu tenho duas variáveis e duas restrições, as variáveis de folgas terão o índice 3 e 4, que vai compor os índices do meu particionamento básico. E aqui estão os coeficientes, né, que não vão mudar, e os limites das restrições. Aí eu vou começar a explorar o algoritmo simplex. Então, primeiro vou observar a solução corrente inicial, né, que ela vai ter sempre o mesmo formato. As variáveis que não estão na base serão sempre nulas, independente da iteração, só que na primeira serão as primeiras variáveis. E as últimas variáveis, né, que seguem o índice não básico, que é o 3 e o 4, elas serão iguais ao vetor B. Vetorzinho B aqui. Se a pessoa quiser conferir, é só ela clicar aqui, tá? E aí, a minha função objetiva ela será nula. Bem, a gente costuma dizer que o simplex ele parte da origem. Então, minhas variáveis de decisão são as duas primeiras. As duas últimas foram acrescentadas para eliminar as desigualdades. Então, a gente pode dizer que a gente está partindo da origem e vamos verificar se essa solução corrente já é ótima. Então, vamos verificar isso como? Fazendo uma análise do custo relativo, que também tem um cálculo matricial complexo aqui para ser determinado. Eu também tenho que fazer análise do tamanho de passo, caso eu ainda não esteja na solução ótima, que também é um cálculo complexo de ser realizado. Então, eu posso deixar os detalhamentos desses cálculos por um outro momento e vou me concentrar, então, na lógica do algoritmo. Então, o que o algoritmo me diz? Inspecione o custo relativo. Então, uma vez que eu calculei, eu vou inspecioná-lo. Se tudo for positivo, eu já estou na solução ótima. Como eu tenho valores negativos aqui no meu custo, eu não estou na solução ótima. E aí, essa análise vai me fornecer o índice K. O que é esse índice K? Eu vou observar qual é a posição que tem o custo relativo mais negativo. Então, é a primeira posição. Aí, quem é o índice que está na primeira posição do IN? Esse vai me dar o valor de K. Então, no caso, eu estou observando que a primeira posição é a mais negativa. Eu vou lá no IN e o valor que está na primeira posição é 1. Portanto, o meu K vai ser igual a 1. Aí agora eu vou observar, então não estou na solução ótima, vou analisar o tamanho de passo, que tem alguns cálculos a serem feitos. Porém, o aplicativo já me dá esses cálculos prontos. Então, eu vou olhar. Agora aqui eu vou inspecionar para verificar se eu tenho tamanho de passo positivo. Tem. E aí eu vou pegar o menor tamanho de passo positivo, que é aqui já está me dando o índice que está associado, que é o índice 4. Então, se eu tiver dúvidas, eu vou conferir na próxima iteração quem entra e quem sai. Então, eu já fiz a análise, né? O estudante ele vai aprender a fazer essa análise e ele vai perceber que o K é igual a 1, S é igual a 4, então ele vai fazer uma troca aqui no aplicativo, que inicialmente estava 3 e 4, então onde tinha 4, ele vai trocar por 1. E aí o aplicativo já faz a atualização dos particionamentos e todos os cálculos já estarão prontos para ele fazer a análise para a próxima iteração. Então, o próximo passo seria ele analisar o custo relativo, verificar se ainda tem algum negativo. Ainda tem. Então, isso significa, ele vai concluir que não está na solução ótima e vai continuar o procedimento. Aí ele vai perceber que ele só tem um índice negativo, portanto, o K vai ser determinado pelo índice que está nessa posição. E depois ele vai olhar o tamanho de passo, vai fazer
a troca da base. Se ele tiver dúvida, ele vai olhar aqui, então ele vai perceber que o K que está associado a essa posição negativa é 2, e o tamanho de passo, quando ele for conferir qual é o menor tamanho de passo positivo, ele vai chegar à conclusão que o S é igual a 3. E aí ele vai trocar lá no aplicativo onde tem 3, ele vai colocar 2. E aí o aplicativo vai atualizar os cálculos para ele e ele vai fazer esse procedimento. Ou então, quando ele trocar de 3 para 2, o aplicativo já vai atualizar os cálculos, ele vai inspecionar novamente o custo relativo, vai observar que tudo ficou positivo aqui, logo ele está na solução ótima. Se ele, por um acaso, se distrair e quiser partir para uma próxima iteração, o próprio aplicativo já vai chamar a atenção ao usuário que isso não será possível. Por quê? Porque ele já está na solução ótima. E aí, tudo que ele tem a fazer é analisar a solução corrente. Então, a solução corrente vai estar associada a esse particionamento, que vai me dar, então, o x3 e o x4, que não estão na base, vão ser nulos, e o x2 e o x1 que estão na base, né, os índices que estão na base, vão dar os valores da solução para estas duas variáveis. E aqui eu tenho o valor de z, lembrando que o meu valor é para um problema de minimização. O meu problema original era de maximização. Então, como que eu trago isso para o meu problema original? Basta trocar o sinal do z. Por fim, nós concluímos aqui que os aplicativos, eles são desenhados para simplificar de modo significativo a manipulação de matriz nas iterações do algoritmo simplex, mantendo o estudante focado em compreender os conceitos fundamentais do algoritmo, permitindo que ele explore diferentes cenários, tanto o estudante quanto o professor pode incentivar essa exploração. E este trabalho, então, procura mostrar e ilustrar a possibilidade de uma abordagem inovadora para o ensino de programação linear. Meus agradecimentos ao comitê organizador da 11ª Jornada de Usuários de R em Galícia, pela chance de poder apresentar e novamente participar desse evento muito importante para a comunidade de usuários de R. Sou grata à Academia da Força Aérea por viabilizar este trabalho. Obrigada aos presentes pela atenção dispensada, aqui fica o meu contato e as referências que utilizei para essa apresentação. Me coloco agora à disposição para, se houver perguntas. Se não, agradeço a todos. Espero revê-los no próximo evento. Boa tarde ou bo día, profesora Luciane. Obrigada pela súa comunicación, por estar conectada con nós durante esta tarde. Non sei se na sala hai algunha pregunta ou algún comentario para a profesora Luciane. Sí, Marta. Hola, moito obrigada pola túa presentación. Quería saber se utilizas esta... Primeiro, non percibín en a aplicación que mostraches con que está feita, e tamén quería saber se a utilizas en, non sei, se en clase ou... Moito obrigada. Profesora, active o seu micro, por favor. Não estamos a ouvir. Sim. Olá a todos. Me escutam bem? Não há problema. Ótimo. Sim, bem, perfeitamente. Se eu entendi bem a pergunta, ela queria saber sobre como foi criado o aplicativo. Correto. É isso? Sim. Então, eu fiz na linguagem Shine, o pacote Shine, quer dizer, né? E tem sido um grande desafio, principalmente porque eu tive que explorar alguns recursos que não eram familiares para mim. Por exemplo, quando o usuário vai trocar os valores, eu tive que buscar uma função de espera. Então, é um pouco trabalhoso a montagem desse aplicativo. Para mim, pelo menos, foi bem complexo.
e ainda tem coisas a serem aprimoradas, né? Recentemente, eu testei junto à turma de cadetes aqui da AFA e eu achei que teve uma boa aceitação, foi avaliado por eles. Então, eu pretendo agora utilizar no próximo ano com algumas melhorias que foram sugeridas. Mas alunos de matemáticas ou de outra disciplina? Não, são alunos de formação de administração, com ênfase em logística. Vale. Então, são futuros aviadores, intendentes e da linha de infantaria também. Ok, percebo, porque o método do simples para alguén de matemáticas é bastante sencillo, pero ao mellor para outras disciplinas non é tan sencillo, e me parece que tal cual está presentado, pois é un método moi didáctico para as aulas e máis para eles para poñelo en práctica, o sea, que é moi interesante. A maior dificuldade deles é com relação às operações matriciais. Isso eu já vinha observando, né? Por isso que me motivou a criar esse aplicativo para que eles se familiarizassem e relembrassem também, né? Perfeito. Pois acho que non hai máis comentarios, entón agradecemos novamente a súa presencia e esperamos tela connosco na próxima edición. Obrigada. Obrigada.